Amém. Eu cumprimento a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Para mim é motivo de muita felicidade estar aqui, irmãos. Prazer muito grande. E ver os irmãos, também os irmãos que pela internet estão nos vendo, né, irmão Daniel? Um abraço para todos que estão nos vendo. Que Deus abençoe você onde você estiver. Esse internauta que está nos vendo. Que você também possa receber as virtudes que estão aqui, poderosa, onde você estiver. Eu estava pensando ali, sentado ali, e lembrando, irmãos, a gente passa um filme na nossa cabeça, vendo os irmãos cantar, alguns irmãos falar, o irmão Gilson falando aqui, outros irmãos falando, o pastor falando. A gente começa a lembrar de muitas coisas de passado, presente e futuro. A gente não pode menosprezar o passado só porque estamos vivendo o presente. E também não podemos menosprezar também o futuro. Eu ainda lembro quando, pensando, vendo essa igreja aqui agora, lembrando do nosso começo, do nosso ministério, irmãos, quando nós levantamos esse ministério aqui nessa cidade. Ali está o Samuel, o vô do Samuel, irmãos, irmão José Vitor, foi um dos homens, um grande companheiro nosso, que nos ajudou na batalha nessa cidade. Quando nós começamos essa mensagem, nós começamos pelo rádio, ouvindo o rádio. E nós levávamos o rádio para o café. E nós, às 2h da tarde, nós íamos ouvir um programa do pastor Joaquim, na Rádio Universo de Curitiba. E nós trabalhávamos num sítio, e o irmão José Vitor, irmão Israel, Edgar, José Eurico, tudo do outro lado, na outra fazenda. E o meu pai, na hora do programa, falava, vai lá correr, chamar o irmão Zé Vitor. E eu saía correndo, ia lá na outra roça, do outro lado do café, chamar o irmão Zé Vitor. E lá vem a família, tudo lá pro nosso... E nós colocávamos lá o rádio lá, no meio. E nós todos assistíamos sem dar um pio. Naquela reverência, naquele respeito, naquela dedicação. Na hora que o pastor Joaquim ia orar para terminar o programa, e nós todos ajoelhávamos no meio da roça, dobrava o joelho na terra. Irmão Zé Vitor não está aqui, está do outro lado, mas eu posso dar testemunho disso. Um homem de muita fé. Irmã Tereza, nós ajoelhávamos ali no meio da roça, e nós orávamos junto com o pastor Joaquim Gonçalves. Então isso faz eu lembrar do passado, irmãos. E ver o que Deus fez através de nós, do nosso ministério. Então não podemos menosprezar o passado, irmãos. Eu queria ler só um verso aqui da Bíblia e falar do passado aqui, alguma coisinha do passado, presente e futuro. Eu queria ler no livro de Jeremias, capítulo 29. E o verso é o número 11, para ficar marcado nessa vigília abençoada por Deus. Está escrito assim, no versículo 11. O Senhor dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Você sabe o que Deus está pensando de você agora? Ele diz, eu bem sei o pensamento que eu penso de vocês. Diz o Senhor, pensamento de paz. Olha o que Deus quer para nós, irmãos. Às vezes eu fico pensando, irmãos, e olhando esse mundo, e vejo que esse mundo não há espaço mais para nós aqui.
Não há espaço mais para nós nesse mundo, irmãos. Para onde você vai, para onde você vem, para onde você volta, não tem espaço mais para nós aqui, irmãos. Chegou o fim de todas as coisas para nós. Só existe um lugar para nós, irmãos. Porque na verdade nós temos lutas, mas nós temos mais vitória do que derrotas. Porque Ele está conosco. Então veja, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim e esperai. Qual o fim que você está esperando? Ir lá para o cemitério e ficar lá? Não. Não é esse o pensamento de ninguém que está aqui, tenho certeza. Pensamento nosso é de estar do outro lado. Há um corpo. Se esse tabernáculo se desfizer, temos um outro. Já tem um outro ali no jeito. Esperando. Creia nisso, irmãos. Isso é a palavra de Deus. Falando sobre o presente, passado e futuro. Que disse que nós não podemos menosprezar o passado, presente e futuro. É bem breve, irmãos. É bem rapidinho aqui, irmãos. Fiquem tranquilos. Nós devemos saber, irmãos, que nós temos que lutar porque Deus já está certo, Ele está lá. Mas nós que estamos aqui temos que lutar. Nós temos que embanhar essa espada ensanguentada chamada Bíblia. Ele diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para tudo, um propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Um propósito, irmão. Deus tem um propósito. Qual que é o propósito que Deus tem na tua vida? Qual que Ele está tendo um propósito? Eu estou contando de um propósito que Ele teve na minha vida. Eu, um rapazinho, um mocinho novo ainda, lá no meio da roça, ajoelhado no meio do café, para hoje estar aqui hoje. Depois de décadas, de 46 anos, eu estou aqui hoje. Um mocinho, hoje eu estou velho. Mas havia um propósito lá, ajoelhado no chão, juntamente com o vô do irmão Samuel. Havia um propósito. Passado, presente e futuro. 3 categorias de tempo que acompanha. Múltiplos sentimentos. Há quem sinta quanto ao passado, culpas ou alegria. Em relação ao presente, tristeza ou gratidão. No que acontece no futuro, medo ou esperança. O mundo não está assim? O mundo está assim, irmãos. Uns com medos. O calor, cada dia que passa, irmão, por causa do pecado, esquenta. A cada dia, a cada ano, o calor está mais quente. A cada tempo que passa, o frio fica mais frio. Tudo isso consequência do pecado. Então, uns com medo do futuro e outros com esperança no futuro ao qual nós estamos aqui. Se você veio aqui é porque você tem esperança para o futuro. Há uma esperança para nós, irmãos. Veja,
A vida nos coloca não apenas diante de um calendário aberto, mas de grandes oportunidades para decidir. Deus nos dá o direito de escolha, irmãos, e você escolheu estar aqui. E foi a melhor coisa que você fez na sua vida. Você está no melhor lugar que um ser humano deveria estar numa noite como esta. Então você fez uma boa escolha. Veja, os dias sem dúvidas traz seus desafios, assim como todas as oportunidades que irão compor nosso futuro, com notas graves, agudas, partituras de nossas vidas. É como um som de um toque. Tudo isso está dentro da nossa vida, irmãos. Há futuro como será no nosso... o futuro, como será o nosso tempo? É um ponto de interrogação. Teremos tempo? Será que haverá tempo? Ou o tempo será hoje? Como estaremos diante de tantas indagações? Vale a pena lembrar: passado, presente e futuro serve apenas para nós, humanos, pois Deus é eterno. Ele está acima do tempo. Quanto ao futuro, Deus já está lá. Eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Veja, o futuro é incerto para nós, não para Deus. Ele já está lá. Quantos que eu vi começar e parou pela estrada? Mas quantos que eu vi começar lá? Eu ainda, um rapazinho, nem barba na cara tinha ainda. E estão até hoje. Na mesma posição que Deus o trouxe. Como o pastor citou de Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, ele não muda, irmãos. E nem há sombra de variação nele. Ele é nosso alívio. Olhando para Jesus, aprendemos mais sobre a vida e pensamos em conhecer melhor a nós mesmos. O profeta disse: o maior inimigo de William Branham é o próprio William Branham. O pior inimigo teu não é o seu vizinho, irmãos, é você mesmo. Quando você vencer você vence o inimigo. Nós temos que vencer a nós mesmos, a cada dia. Todos os dias nós temos que vencer nós mesmos. Olharmos para dentro de nós e fazermos um inventário em nós e vencermos a nós mesmos, irmãos. E saber e pensarmos e vermos o que nós queremos na verdade. Sobre o passado é necessário aprender com os erros, celebrar os acertos. Estamos nessa noite celebrando os acertos, o qual disse que você fez a melhor escolha. Estamos celebrando o acerto. E Deus deve estar muito feliz conosco.
e superar o que deve ser ultrapassado. Quanto ao presente, ele precisa ser vivido intensamente. Não podemos desperdiçar a vida, pois viver é mais do que simplesmente sobreviver. Quanto ao futuro, não tema, Deus já está lá. Deus já está lá te esperando você, irmãos. E em forma de Espírito está em nós, porque Ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias. E eu estarei em vós. Você deve saber de uma coisa, irmãos: quando você saiu da tua casa, Ele saiu junto com você. Porque Ele diz que eu estarei em vós. Em vós. Saiba disso, irmão, nessa vigília. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração, irmãos. E que Deus ajude todos nós. Continue abençoando todos nós. Amém? Deus abençoe.